Olá, estamos começando mais um episódio de podcast direto dessa cafeteria que a gente tem tanto carinho, tantas histórias e tantos momentos bons. O nosso convidado hoje é membro do Comitê Gestor de Mobilidade Urbana de Boa Vista, Roraima. Mas o assunto, a gente vai falar sobre trânsito, de um modo geral. Como melhorar o trânsito, né? Quais são os grandes desafios numa cidade, nessa questão da mobilidade urbana? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Vou conversar com o Ricardo Freitas, ele que já está aqui do lado aqui com a gente. Aí, gostou do cafezinho? Tá maravilhoso, Marlene. Vamos de brinde aí, vamos de segundo brinde, né? Saborosíssimo, bem refrescante. Um belo café gelado, um expresso, né? Um expressozinho refrescante. E a gente está servindo aqui também um dadinho de tapioca. Gostou também? Gostou da geleia? A geleia de pêssego e caseiras. apimentadinha. Nossa, maravilha. É muito Olha, bem para essa noite quente que a gente estamos tendo. Ricardo, me conta uma coisa. Vocês fizeram consultas públicas, né? Sim, fizemos consultas públicas dentro do plano de mobilidade, que é o momento de ouvir a população. Essa escuta com a população, essas reuniões que fizemos, ela vem para fechar o diagnóstico do plano. Então, nós coletamos algumas informações com ciclistas, com usuários do transporte coletivo, com os transportes de cargas, e aí fomos validar. Foi uma validação, verificar se aquele levantamento das pesquisas conferiam com a população, se era aquilo mesmo, e isso servirá de embasamento para as propostas que é a segunda fase do plano de mobilidade. Então, assim, é um primeiro trabalho do nosso município. Ele vem em decorrência de uma lei federal que obriga os municípios acima de 20 mil habitantes a possuir seus planos de mobilidade para poder alocar recursos federais. Então, assim, eu quero ampliar minha rede viária, os pontos de ônibus, novos terminais, melhorar toda a qualidade da mobilidade, do usar a cidade com recursos federais. A gente precisa ter essa lei em vigor. E é isso que o município de Boa Vista está fazendo esse ano. Fazendo a pesquisa, saber como que funciona hoje a nossa cidade, quais são os grandes desafios e quais as melhores soluções que a população vê como viável e para o seu dia a dia. Então, assim, estamos nessa fase, andando no nosso plano de mobilidade. Olha, se você acha que assuntos assim, de vivência urbana, coletiva, trânsito, né, respeito de um modo geral, as opiniões... Se você acha assuntos assim interessantes, já dá um like aqui pra gente. Se você entende que esse assunto, de repente, da nossa cidade, pode refletir na cidade de alguém que você foi, viajou, percebeu que algo lá não era muito... que de repente precisa entender um pouco mais sobre essa lei que regulamenta as consultas públicas, já compartilha. Para você que trabalha nessa área de gestão urbana e quer entender um pouco mais sobre isso, para você que é ciclista, para você que é motociclista, para você que trabalha com transporte coletivo, seja ele um transporte, um táxi, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa formatação, de como ocorreu tudo isso aqui em Boa Vista, que eu acho que acaba refletindo na realidade desse dia a dia. Então, assim, já dá um like, compartilha, segue o canal, né? Segue a gente, porque o YouTube começa a entender que a gente fala de forma muito leve sobre os assuntos, mas que a gente traz conteúdo consistente e interessante que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o que ficou muito bem refletido, pelo menos foi o que saiu na mídia de um modo geral, é essa participação. Porque a gente já conversou um tempo lá atrás, se você foi em algumas casinhas, ou seja, alguns episódios atrás, né? Se você foi em alguns quadradinhos atrás aqui no canal, você vai ver que a gente já falou sobre isso de maneira diferente e que ali naquele momento era uma realidade das pessoas entenderem o que era consulta pública. Agora a participação já é maior, né? Sim, é maior, foi uma participação assim, muito surpreendente, a população vindo com questionamentos bem precisos. Pertinentes em relação a realidades locais, né? Sim, é aquela dor do dia a dia que a pessoa entende muito bem quais são os seus desafios. Durante as consultas, nós fizemos em 2 atividades nas escolas municipais e as crianças de 4 a 6 anos mostraram que para elas os desafios eram os cachorros nas ruas, que às vezes colocavam ela em uma situação de medo de trauma, de perigo, e elas entendiam que aquilo era um problema da mobilidade. Ou seja, no bairro, a criança que vai para a escola às vezes ser atacada por um animal Sim. que está solto sem coleira, sem nenhum tipo de... E aí foi assim, impressionante o relato de uma criança que ela falou assim, com as nossas consultoras, ela falou: tia, o cachorro comeu a cabeça do gato e o gato ficou sangrando. E naquela cena ali, ela indo para a escola, num dia a dia comum, deixou uma marca para aquela criança. De repente ela pensa até mudar
caminho por onde caminhar para não ver esse cão outra vez. E essa é uma coisa, nossa, Paulo, mas o que o cachorro tem a ver com a mobilidade? Tem tudo a ver. Se a gente tem um elemento que causa esse medo à criança, que ela caminha ali em volta da sua casa, numa atividade simples que é ir para a escola, por que ela não pode causar ainda mais com outros elementos? De repente o motoqueiro que se assusta, acaba batendo num ciclista. E essa é uma sequência de situações que provocada por uma coisa que, ao ver, poderia ser inofensiva. Então, assim, já fica de alerta para a população entender que o seu cãozinho, o seu animal ali solto na redondeza, ele causa um outro problema, não só o risco da mordida. Olha, essa consulta pública do plano de mobilidade urbana ocorreu, né, no início, agora do mês de dezembro. Esse episódio sendo gravado em dezembro de 2024, mas esse reflexo social dessas reuniões de consulta pública é para todo o ano seguinte, né, para todo 2025 e os anos que se subseguem de certa forma, porque é um plano que regulamenta tudo isso. E ouvir é muito importante. Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, porque às vezes a gente entra no carro, sai do carro, enfim, acaba que não vive esse trânsito do pedestre diário até o local. Mas se tem muito animal solto em determinados bairros, para uma criança que, de repente, até para impor uma autoridade com o animal, dizer passa, sai, ou qualquer coisa que seja do tipo, fica mais complexo, né? Se ela faz esse percurso. E muitas vezes crianças aí no ensino fundamental fazem esse percurso sozinhas, né? E para a cidade é um percurso, é um caminhar muito saudável, porque a criança vai estar ali perto da sua casa, da sua vizinhança, tem toda aquela relação de passar na casa do coleguinha e ir caminhando com ele, a mãe de um pegar da carona para o outro, vamos, sempre aumenta as boas relações dentro da cidade e diminui o uso do transporte particular, da moto, do carro, que tem aquela outra consequência da condição climática. Então, assim, hoje estamos bem pertinentes a essas mudanças climáticas e o desestímulo, o incentivo ao não uso do combustível fóssil. Ou seja, os carros poluentes, já temos uma gama de outras opções de veículos eletrificados e o caminhar, às vezes, ele deixa de lado. Então, assim, nós estamos dentro do plano promovendo o uso do caminhar dentro da cidade. Olha, a gente tem algumas imagens aí, e a gente tem uma imagem da consulta pública. Você fez um comentário aí dizendo que vocês, de certa forma, ouviram as crianças também, né? Sim, e tem uma imagem aí que está todo mundo reunido, né, numa mesa. Não sei se liberou essa imagem aí, Gustavo. Está todo mundo reunido porque todo mundo é ouvido, inclusive as crianças, né? Sim, esse momento foi uma dinâmica que colocamos para as crianças representarem como era o seu caminhar, o que elas faziam dentro da cidade. Muitos representaram que no trajeto tinha um posto de lavagem, esse posto de lavagem de carro, e que ela colocou que era ruim o posto de lavagem ali porque causava lama. Então, ela viu como um desafio para ela. Outros mostraram que a rua arborizada era legal. E outros desafios é justamente a estrutura que a gente tem. Então, assim, às vezes a rua não tem uma calçada e a pessoa quer essa calçada, quer um local seguro para transitar. Então, assim, a cidade ela vai implantando essa infraestrutura, o calçamento, as faixas para a população em si caminhar, o asfalto, a iluminação, e aí a gente consegue ter uma mobilidade mais ampliada. Inclusive as conexões entre bairros, a criação de novas pontes que o município tem feito. A gente tem uma sequência de imagens aí que mostra, né, uma rua com asfalto, outra sem asfalto, a questão do transporte coletivo, né, do uso do ônibus, né, que para muitos é uma realidade. Você estava comentando comigo que nessa questão do transporte coletivo, uma pessoa falou, teve algumas situações, não foi? Sim. Na nossa cidade, em Boa Vista, todo o acesso volta para o centro, né? Sim. De transporte coletivo. Você pega um ônibus no bairro 13 de Setembro, volta para o centro para poder caso você queira ir para o São Vicente. Isso. Se você não parar no percurso dessa ida, se não for o caminho que você quer, você tem que voltar para poder fazer o percurso desejado, no caso. E esse é o grande desafio para o usuário do transporte coletivo, do transporte público conhecido, é justamente essas integrações entre bairros. Então, às vezes, um bairro vizinho, você não consegue É que São Vicente é vizinho do 13, é por isso que eu fiz a comparação de São Vicente. E dependendo da rua, né, a não ser que ele desça 2, 3 ruas antes. Sim.
E aí a gente está estudando a viabilização desses novos trajetos. Então, assim, a gente pode ir até um pouco mais longe, Cidade Satélite, Pindolândia. Então, eu estou ali no Vila Jardim, quero ir lá no Germano Sampaio, ou mesmo no Cosme Silva, que é uma clínica de atendimento, um interesse à saúde. O usuário do transporte coletivo no ônibus, ele é obrigado hoje a ir ao centro para retornar. Então, assim, essas reuniões, ela vem para escutar a população, entender esses deslocamentos, e isso não vem assim, é só uma opinião. Não, nós fizemos as pesquisas, identificamos quais são os pontos de interesse, onde está acumulado esses interesses, tanto no transporte individual, no caminhar, quanto em outros modos, como as ciclovias. Então, hoje temos um pouco mais de 47 quilômetros de ciclovias, e foram alguns apontamentos. Eu gostaria de ter uma ciclovia de um trecho ao outro para ficar mais curto, ficar seguro. Para fazer o trânsito de bike, no caso de bicicleta, né? A bike funcionar tanto quanto meio de transporte como lazer, diversão, que a gente vê em toda a cidade, sim. Uma qualidade de vida para a população de um modo total. Olha, a gente vê aí a questão dos pontos de ônibus, à frente das escolas, né? Em frente das escolas, a gente vê que sempre é um trânsito, né, duplo, mais intenso. Isso também foi questionado? Foi um questionamento unânime em todas as 10 reuniões da área urbana. A população elencou que o desejo maior que as vias na frente das escolas sejam um único sentido, seja de mão única, justamente para facilitar o embarque e desembarque da população, ou seja, as crianças estão ali. E até mesmo melhorar o trânsito. É uma coisa que a gente percebe do trânsito como um todo, a nível mundial mesmo, é a impaciência, aquela questão de esperar um pouco, adotar uma nova estratégia. De repente, aquele pai que está um pouco mais apressado, se ele tivesse deixado o carro uma quadra antes, caminhado, ele não estaria esperando tanto tempo dentro do carro, gastando combustível e perdendo a paciência. Ele poderia ter ganhado tempo, mas são mudanças de hábitos que numa lei só a gente não consegue resolver e melhorar na cidade. Precisamos da prática, do dia a dia e da conscientização e dessa educação social humana. Mesmo, coletiva, né? 12.587 é a lei, ela é de 2012. Essas práticas de consultas públicas para essa melhoria de mobilidade urbana já vem ocorrendo há algum tempo. Aqui em Boa Vista a gente vê assim, nitidamente o reflexo disso, né? A gente tem ruas largas, a gente tem ciclovias, é um modelo que já vem ocorrendo nos últimos 10 anos, né? De implantação social, coletiva. Quem visita a cidade fala que a cidade é muito bonita, né? A cidade é muito bonita, muito bem pensada, mas é óbvio que na prática diária existem inúmeros desafios que precisam ser vencidos. E isso, gente, só com convivência, só ouvindo. E o Ricardo estava me falando que sempre, nessas reuniões, tem o que surpreende. Do ciclista ao motoqueiro, todo mundo tem algo a dizer, né, nessas consultas, nessa escuta pública, vamos chamar assim, porque as pessoas têm as vivências delas e as experiências delas também, né? Sim, até mesmo em uma das reuniões que eu participei, um motociclista, que ele representava uma associação, um coletivo de motoristas que usam a moto como entrega, fazer transporte de passageiros, estava reclamando que ele precisa urgentemente de uma regulamentação. Por quê? O transporte clandestino está crescente, então precisamos regular quais são os profissionais devidamente habilitados, até mesmo para uma segurança ao passageiro. Então ele relatou que existe... Esse motociclista que é mototáxi, no caso? Isso, mototáxi. Ele falou que assim, tem motoqueiro ou mototaxista que tem apenas a identidade. A gente sabe que no Código de Trânsito, para você conduzir uma moto, você precisa estar devidamente habilitado. Fora as questões de segurança, o uso devido do capacete, não colocando em risco somente a vida do profissional. Mas no caso dele, ele também quer uma organização ainda maior para essa questão de transporte, é isso? Sim, para o transporte da própria categoria dos mototaxistas, para que eles tenham uma regulamentação e tenham os profissionais devidamente habilitados, não só pela concorrência desleal, mas pela segurança do passageiro. Ele relatou durante a reunião que já tiveram assaltos entre passageiro e o condutor, o motorista ali, o motociclista, da mesma forma o contrário. Então, assim, fica muito difícil o município como um todo regulamentar essas práticas ilegais. Mas quando a gente coloca uma regulamentação, a gente conseguimos canalizar os bons profissionais, fica mais fácil a gente gerir isso.
Olha, como é que acontece na sua cidade? Né? Deixa um comentário aqui pra gente, deixa o seu comentário aí de como que é essa realidade e quais cidades, né, no nosso país que são modelos em relação ao trânsito. Vou deixar aqui esse questionamento aqui no YouTube. Se você conhece alguma cidade que tem ou seja, uma vivência social, modelo de representatividade coletiva, que as pessoas representam de forma muito própria o trânsito, né? Ou seja, com seus comportamentos, porque a gente observa que em horários de pico, às 7 da manhã, nessa corrida para a escola, para o trabalho, para as atividades diárias, ao meio-dia, parece que as buzinas ficam mais soltas, né? Sim. Fica todo mundo muito ativo, às 18 horas, enfim. Aí a gente vê que é o grau da paciência, porque naquele momento ali, o ideal é as pessoas terem essa percepção de que vai ter um número maior. São as saídas e vindas nos ambientes, tanto de trabalho, quanto escolar, universitário, enfim, né? E aqui em Boa Vista, como assim, temos uma cidade com vias bem generosas, largas, de repente uma diferença mínima de 5 minutos, você fala assim, não, vou sair do meu trabalho daqui 5, 10 minutos, o trânsito, o momento ali no trânsito é totalmente diferente. Sim. Ainda conseguimos ter essa diferença de um curto tempo, às vezes 15 minutos parece ser muito tempo para as outras cidades, que falam assim, nossa, vocês conseguem sair de casa ao trabalho em 15 minutos, eu não consigo em menos que 1 hora. Então, ainda temos uma vantagem em comparação a outras capitais. E é isso que temos que valorizar. A paciência, esse curto tempo, otimizar, esperar um pouco, sair um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, vai fazer você ter uma vivência de trânsito muito mais adequada. Saudável, né? Saudável. Olha, o plano de mobilidade busca melhorar a acessibilidade e a segurança no trânsito, fortalecendo o transporte público também. Né? Fortalecer o transporte público é isso que a gente estava comentando agora. Vai desde um mototáxi até a questão da condução de transportes públicos quanto ônibus. Né? As pessoas ter essa segurança, né? Ou seja, com os pontos de ônibus, com tudo funcionando direitinho, isso gera, eu acho que uma vivência social muito mais tranquila e melhor, né? Sim, inclusive a gente já consegue perceber isso. Salvo engano, esse ano entrou em vigor uma lei que a partir das 22 horas, salvo engano, as mulheres podem solicitar a parada em qualquer ponto, não necessariamente naquele ponto de ônibus. Então, se elas, estou na frente de casa, ela pode acionar a parada do ônibus e ele vai fazer o desembarque daquela passageira de forma segura, da mesma forma na entrada ao veículo. Então, se ela solicitar a parada, o motorista deve fazer. E caso você tenha passado por uma situação dessa que não foi atendida, comunique a nossa prefeitura através do 156, que a gente vai procurar saber qual foi o motivo, se há uma recorrência disso, até mesmo porque existe uma lei que favorece o transporte às mulheres, que sabemos que nossa sociedade ela vem sendo alvo de diversas ações não legais, e aí queremos melhorar essa convivência e a valorização da mulher como toda. Agora me conta, essas escutas públicas, ou seja, essas consultas públicas, elas ocorreram em vários pontos da nossa cidade, né? Sim. Você comentou aí Cidade Satélite. Cidade Satélite, Santa Luzia, Pricumã, Jardim Floresta, Pedra Pintada, Calungá. Áreas rurais também? As áreas rurais também no Murupu e no PA Nova Amazônia 1. Então conseguimos pegar dois pontos distantes e entender como que era essa relação. Lá no PA Nova Amazônia 1, eles colocaram que a necessidade de pelo menos uma vez na semana para vir fazer suas atividades rotineiras. Ir ao médico, ao banco, utilizar os serviços públicos com um transporte mais barato. Porque eles hoje falam que possuem uma opção, uma alternativa, só que está sendo muito caro. Então, como estamos nessa escuta, nesse momento de entender como funciona e captar as demandas, essa demanda foi elencada. Olha, e o que foi ouvido vai fazer parte de proposta de ação, então, futura para a cidade. Ela vai entrar no corpo do diagnóstico e um prognóstico. Então, provavelmente e certamente vai estar lá no prognóstico essa demanda da zona rural, por exemplo, de ter uma frequência de 2 vezes na semana, em horários alternados, para atender essa população e da mesma forma como os outros questionamentos que tivemos. Dentro das escolas, isso a gente enxerga como uma ação muito emergencial, elencada em primeiro grau, para melhorar, em vista que somos a capital da primeira infância. Então,
Temos que, de fato, fazer a tarefa de casa bem feita e a primeira infância vai ser atendida já de prontidão. Olha, é interessante a gente observar, né, nesses aspectos todos de ouvir a população. A gente comentou aí a história, né, da criança com o cachorro, o trauma que se acaba vendo ali com a questão do gato, né, a questão do motociclista, né, essas situações que às vezes a gente até vê no noticiário, a gente vê nas notícias diárias, mas a gente não se dá conta de que tem um trabalhador ali por trás, da realidade. Até se dá conta, mas talvez a gente não tenha tanto nível de empatia. E consultas públicas assim, elas precisam ser realizadas com muita frequência, porque a cada ano a demanda vai diferenciando e a participação vai aumentando também, vão vindo outras problemáticas, né? Sim, às vezes não compartilhadas, e é nessa perspectiva também, um ponto bem lembrado, estará disponível até o final deste mês a possibilidade da participação online. Então, quem não pôde participar nas presenciais, elas poderão acessar o link, vai estar na página da prefeitura, e colocar sua opinião, quais são os seus desafios, quais são os seus desejos, ou a melhor forma de caminhar ou dirigir dentro da nossa cidade. Então vai estar disponível o link na página da prefeitura e você vai poder participar dando sua opinião. Olha, é interessante deixar bem claro para você que participa sempre com a gente aqui nos episódios, que se você quiser comentar também algo sobre a cidade, pode deixar aqui seu comentário também, alguma observação que você queira fazer em relação a toda essa questão da prática coletiva, até mesmo de alertar as pessoas, porque às vezes tem um olhar que você tem diante de uma percepção de algo. Você comentou que algumas teve a questão do posto de lavagem, né? Tem a questão, às vezes, da frente de uma escola, uma situação ou outra, que a pessoa, às vezes, tem um ponto de referência, de comércio, enfim, são situações que as pessoas precisam se atentar para ter um olhar muito mais coletivo e aberto, que não é só a sua ótica para a sua vida, ou para o seu negócio, ou para o seu empreendimento, mas que a gente vive de forma urbana e coletiva o tempo todo. Né? E que se você não olha para o outro, às vezes você acha que não vou olhar não quero ver isso aqui agora não. Em algum momento aquele agora que você não quis olhar vai voltar de novo para você, né? Sim. E é muito isso no trânsito, né? Uma colocação bem pertinente, às vezes assim, mas o que eu vou falar sobre transporte público se eu tenho o meu carro? Às vezes é um questionamento que muitos fazem, eu tenho minha moto, não uso trânsito, mas será que a partir do momento que a prefeitura, o município, colocar uma faixa exclusiva para ônibus, naquela via que teria 3 faixas para o carro, terá 2 agora, será que isso não vai te afetar enquanto Sim. motorista do teu carro particular? Então, assim, vale a pena, assim, você participar, se questionar. envolver e entender. E esse é o motivo de viver em cidade, é o exercício contínuo da cidadania. Então, assim, você não participar dessas reuniões, dessas consultas, desses questionamentos, dessas enquetes, é meio que tapar seus olhos e ouvidos. Parece que algumas pessoas se colocam em algumas bolhas e não é bem assim que acontece no dia a dia de cidade. Que você trouxe uma informação bem interessante. De repente, aquele trânsito com ônibus no seu bairro que era com uma única linha, passa a ter mais 2, né? Sim, 2 ou mais, novas opções, até mesmo para o empresário, lojista, ter uma frequência maior de pessoas ali transitando pode ser um aumento da sua clientela. Que às vezes não ocorrem também por uma questão disso, né? Mexe com a economia, essa questão da mobilidade, de modo geral, né? Às vezes o acesso, né? Foi muito questionado a questão da ciclovia na Rua Princesa Isabel. Mas será que se os comerciantes tivessem um estacionamento próprio, uma condição dos clientes colocarem os seus carros, motos ali para parar no seu comércio, seria uma vantagem para ele? Da forma que nós vemos hoje grandes supermercados que têm seu estacionamento próprio. Então é um atrativo para os clientes, já que temos uma cidade com condições climáticas às vezes desfavorável ao caminhar, por ser muito quente, a pouca arborização, acaba incentivando o uso do carro. Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar, para atrair meus clientes? Então, assim, é uma responsabilidade compartilhada. E isso o plano de mobilidade ele vai ajudar a nortear. Gente, o que a gente comentou aqui anteriormente, tudo que foi proposto vai para uma determinada, vou chamar assim de forma mais aberta e mais clara, uma planilha, vamos dar um exemplo. Ali vai ter uma orientação do que vai virar realmente uma ação efetiva devido à quantidade, né, de questionamentos ou de propostas. É Sim. isso?
Ela... É tudo meio que pensado para propor uma ação nova para melhorar essa qualidade de vida baseado nessas ideias e propostas discutidas, né? Sim, é uma colocação perfeita. É um plano que ele vem para dar diretrizes, não é um plano de obra. As pessoas pensam, eu quero uma rua ligando a Avenida Venezuela à Avenida Minas Gerais. Ele não vai falar assim, prefeito, você vai fazer essa via, mas vai falar, prefeito, se você fizer, vai melhorar em X% a qualidade no trânsito, a fluidez, o tempo de espera. Analisamos essas possibilidades e a viabilidade nisso e vai melhorar isso, isso e isso. Justamente. Então, assim, é um plano que ele vem para nortear, de fato, e ordenar o que for preciso. A questão dos profissionais mototaxistas, os aplicativos, o transporte por aplicativo, que em muitas cidades já vê a própria cobrança, a regulamentação do município, recolhimento de impostos sobre essa atividade. Que é uma atividade econômica e laboral. Então, o município vem com esses nortes, com essas diretrizes, para organizar como um todo. Tanto o transporte individual, garantir que as pessoas tenham uma calçada com uma dimensão caminhável, que o pedestre, o cadeirante, a pessoa idosa, ela consiga ir e vir dentro da cidade, seja dentro próxima à sua casa ou em longas distâncias. Então ele vem como uma diretriz geral e uma aplicação que a gente vê a cada 10 anos. Hoje a legislação pede uma revisão a cada 10 anos e a gente sabe que a cidade ela muda constantemente. Então 10 anos é o limiar ali para ver se tudo deu certo e quais os pontos precisam ser melhorados. Olha aqui, deixa eu só dar um recadinho aqui rápido, que eu estava ali me olhando, eu já vou dar o recado aqui. É uma cafeteria mesmo, funciona de terça a sexta, a partir das 15 horas da tarde. Tem sempre cafezinhos gostosos. A gente começou aqui brindando, né? Um café e uma soda italiana. Mas lembrando para você que sempre nessa formatação. Começa às 15 e vai até às 21 horas, porque é um café pub, então vai um pouquinho mais. E se você quer ver uma experiência diferente, com cafés, cappuccinos, frappés, né, sucos e pratinhos variados, opção aí, Podcast Coffee Pub, que tem essa pegada diferente, né, com uma gastronomia pensada para você refletir e tirar o melhor sabor do café sempre. Queria te agradecer, queria dizer que nessa avaliação que a gente faz, veio assuntos bem importantes aí, esse olhar, né, diferenciado para os animais, e a gente sabe que a grande maioria desses animais que às vezes estão na rua tem donos, né, Sim. Tem moradia, então observar com muito critério isso, e vai o alerta aos donos. Eu acho que cada vez mais essa política de cuidado com o seu próprio animal, ela é importante, né? A gente precisa ter um olhar muito mais atento sobre tudo isso. E aí você trouxe uma outra informação que eu achei bem pertinente, né? Grávidas, pontos de ônibus, mulheres de um modo geral, né? Poder saltar num ponto com maior segurança, dependendo do horário, isso dá condição e acesso para estudo, para trabalho e para mobilidade, é um reflexo do trânsito mesmo. A questão da acessibilidade com praticidade através das motocicletas é um acesso extremamente importante. Você poder pegar um mototáxi naquele dia que está bem ensolarado, ou então naquele dia que, sei lá, que não representa, mas você está com pressa e aquela pessoa que vai te atender, aquele motorista, aquela pessoa que está ali conduzindo a moto, está toda habilitada, está direitinho, de repente tem até uma placa, sei lá, na moto, que identifique que ele é um mototáxi mesmo. Acho que seria uma política social e coletiva cada vez mais próxima das pessoas que oferecem segurança. Tomara que essa entre, né? Porque essa a gente observa que tem sido uma prática muito comum. As pessoas estão pegando mesmo essa possibilidade de transporte, até pela praticidade, pela dinâmica, pelo tempo, que muitas vezes esses transportes dão condição de trafegarem melhor. E eu só te agradeço, né, que outras consultas ocorram e que não pare de acontecer, porque as pessoas precisam ser ouvidas, né? Sim, e não vai parar agora. Essa foi a primeira parte, a parte de diagnóstico. Em meados de fevereiro a março do próximo ano vai estar consolidadas as propostas, então iremos transformar essas informações em propostas. Então a população vai estar convidada, já antemão convido para participar dessa segunda parte, que é realmente dar o check. Dá um ok, é isso mesmo que nós queremos, a prefeitura entendeu qual é a demanda agora da população. Agora é checklist, né? Agora está fazendo checklist. Isso sim, isso não, para cá é melhor, para lá não tanto. E elencar as prioridades que a população quer vivenciar na melhoria da sua qualidade de vida. Então, o convite já está feito. Agradeço o espaço,
Eu lembro aqui, ó, tá bem aqui, ó, Olha aí, às ó, alturas tá dos meus aqui, olhos. verdade. Então, Nossa última participação por aqui, né? sim, é a primeira, eu volto aqui uma outra vez e estou sempre disponível para Obrigada, eu que participação. agradeço a sua disponibilidade, esse jeito aí de estar sempre de forma muito prática nos atendendo para levar informações, porque o que acontece? Aqui é um café mesmo, e aqui ó, tem mobilidade o tempo todo na frente do café, tem calçada, tem trânsito, e é muito importante que a gente se atente para esses detalhes, faça parte, né, e deixe também as informações que a gente recebe das pessoas, porque como você falou, como que você está na cidade, você faz parte dela, faz uso do trânsito e acha que de repente você não tem que participar sim, sempre. Obrigada, viu? Por nada. E outro, quero deixar os meus parabéns pela manutenção da árvore à frente do seu negócio. É um espaço muito agradável. Certamente tem pessoas que sentam ali embaixo dela, preferem estar ao ar livre do que no ar-condicionado, tomando aquele cafezinho da tarde, mesmo nossa cidade sendo quente. Quem que não gosta de um cafezinho da tarde? Embaixo de uma boa árvore. Sim, ó, abaixo de uma bela sombra. Não tem experiência Não tem, igual. gente. Uma mangueira faz toda a diferença aqui na frente do café, até pela sombra e né, por esse acolhimento que ela faz com todo o prédio. Acaba que fica mais na frente do café, mas toda essa parte aqui da galeria da qual a gente faz parte ganha com tudo isso. Obrigada. Até o próximo episódio aí para você. E já deixa seu comentário aqui, como que é na sua cidade, ou então o que se reflete da nossa cidade e o que você gostaria de ver de melhoria também na cidade que você faz parte. Comenta aqui com a gente, interage, compartilha, né? Deixa o seu like e segue o canal. Até o próximo episódio.